Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, bem-vinda. Sou o Frei Edson Matias, frade capuchinho, e aqui a gente medita o Evangelho do dia. Então hoje, segunda-feira, 16 de junho. Então vamos meditar, ler e meditar o Evangelho Mateus 5, 38, 42. Vai dizer o texto de hoje. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, aqui devemos pedir muita ação do Espírito Santo para que nos ilumine, para que possamos compreender ou começar a compreender. Aí você fala assim, Frei, mas como assim começar a compreender? É porque nem sempre nós atingimos, temos condições, ou o nosso orgulho permite naquele momento, a nossa condição de vida, entender com maior profundidade o Evangelho. Então não assuste se eu falei essa palavra. É porque nós sempre vamos aprendendo. Sempre novamente, quando a gente retorna esse texto, a gente pode aprender, pode tirar um ensinamento e a gente dá um passo a mais na nossa compreensão. Por que eu falo isto? Porque aqui está a antiga lei do olho por olho, dente por lente, né? Aquela lei que, olha, se alguém te faz o mal, você pode retribuir com o mesmo tamanho, né? E isso aqui, Jesus vai nos ensinar que não é isto, né? Agora, o que nós devemos fazer? Se alguém nos faz o mal, nesse sentido de provocar algo para nós, que nós não façamos a mesma coisa, porque seria um mal a mais, né? Vamos lembrar de São Francisco. Tu trouxe aqui até São Francisco para nós conversarmos hoje, né, sobre esta questão de ser capaz de se comportar diferente perante aquele que nos agride. Só que aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui não é justificativa para a gente sofrer violência e ficar ali diante da violência, né? Por exemplo, a violência doméstica, não, né? Aí a gente chama a polícia, é outra coisa, é outra dinâmica. Se a gente está sofrendo uma violência nesse nível físico, não, mas eu não posso fazer a mesma coisa, então eu tenho que padecer isso. Não, não é isso, né? Não é isso que o Evangelho está dizendo. Aqui está dizendo de comportamentos egoístas, né, de vingança, de raiva, e que a gente é convidado a agir diferente. Então, se alguém faz o mal para a gente não vai fazer o mal para essa pessoa e nem vai propagar o mal. Se alguém nos agride fisicamente, nós estamos tratando de outro nível, né, de outra questão. Se é um abuso psicológico e abuso afetivo ou mesmo espiritual, nós estamos dizendo que aí merece denúncia, né? É outra dinâmica, porque nós não podemos deixar que aquele que faz essas violências fique aí sem pagar, porque ele vai repetir com outras pessoas, né? E aí ele vai nos adoecer também se ficarmos perto dessa pessoa. Perdoar uma coisa, outra coisa é a gente ficar perto do agressor. Não é isso que o Evangelho está dizendo, tá bom? Não é isso. Não enfrenteis quem é malvado, ou seja, não botar para dentro, né, se alguém é malvado, a gente fica tão incomodado com essa maldade do outro, que a gente fica com tanta raiva, que a gente acaba ficando contaminado pelo mal que nós estamos presenciando. Então, diante deste mal, né, olhar, agir diferente, fazer de outra forma. E se a gente está um pouco fragilizado, afastar, né? A gente não pode ficar perto. E se for alguma pessoa que não muda de comportamento, continua fazendo a mesma coisa, nós seríamos bobos, né, se a gente estivesse ali o tempo todo perto dessa pessoa. Aí você fala assim, mas Frei, onde está a misericórdia, o perdão, né? Onde que está? Gente, perdoar é uma coisa, né? Agora, a gente não saber o nosso limite,
e também a gente ficar perto daquele que nos agride é loucura da nossa cabeça, né? Aí já não é saudável para mim, né? Se eu fico ali, eu vou adoecer junto, né? Isso seria um problema. Então seria um mal a mais. Francisco de Assis dizia assim: olha, quando você vê alguém fazendo mal, ou mesmo fazendo mal, não se escandalize, ou seja, não deixe que aquilo te contamine. Uma pessoa chegou para mim e disse: Frei, eu estou com muita raiva desses políticos, eu fico com até desejo de morte, eu fico pensando nisso, não sei o quê. Gente, isso é um mal a mais, né? A coisa já anda difícil. Então, se a gente deixa que esse mal adentre dentro de nós e a gente cultiva pensamentos maus, pensamentos negativos, deixando que a sombra habite o nosso ser, só vai piorar a situação, né? Então, se alguém oferece, aqui é um modo de dizer, né? Se alguém bate sua face, oferece-lhe também a esquerda, ou seja, mude de comportamento. Muito semelhante àquele outro texto, né, que vai dizer o quê? Se o seu olho te leva a pecar, arranca, né? Se o teu pé, sua mão, seu pé, arranca. Não é literalmente cortar, né? Quer dizer o quê? É mudar esse caminhar, mudar esse modo de se comportar. Aqui também, né? Se alguém faz isso com a gente, não faça a mesma coisa, não faça isso com os outros. E aqui a gente tem que pedir o Espírito, como eu dizia no interior, para a gente ter o discernimento e a força, para a gente não fazer isto. Porque é praticamente comum em mim e em você, quando alguém faz algo ruim para a gente vir com raiva, né? Raiva e querer fazer a mesma coisa. Gente, o sentimento e o pensamento que vem na hora, se ele vai ser sugerido para nós. O pensamento vem, o sentimento às vezes vem, né? O que é? Ah, mas eu sinto, então já pequei. Calma, não é bem assim, né? Se eu alimentar esse sentimento e como eu alimento esses pensamentos e sentimentos, aí que vai se formando o erro nosso. Mas pensamento e sentimento é como as nuvens do céu, eles vêm, eles passam, às vezes estão muito presentes, às vezes fica ausente, né? Então, considere que na vida humana teremos essas coisas, né? Teremos essas coisas, mas não vamos cultivá-las, né? Deixe passar. Vamos tratar com mais naturalidade, olha que é naturalidade, ou seja, faz parte da natureza, mas não faz parte da caminhada cristã a alimentar o lado perverso da natureza, né? Então, vai vir esses sentimentos quando a gente passa por situações que nós sofremos violência, ou que nós sofremos violência nesse sentido, né, de brigas, às vezes que alguém fala mal da gente, que a gente fofoca da gente, né? Ou mesmo briga mesmo na família, vai acontecer, mas qual a nossa postura? Não faça a mesma coisa. No grupo do WhatsApp, alguém falou alguma coisa no grupo da família, eu vou revidar, eu não vou levar desaforo para casa. É justamente fazer o contrário do que o Evangelho está dizendo hoje. Se já está pegando fogo, para que jogar mais gasolina? A nossa natureza enferma, ela tende a querer aumentar a briga, onde que já tem muito. Isso é em mim e você. Se você negar que você tem isso, fica pior, né? Não, todos nós temos isso. Só que nós precisamos alimentar aquilo que é bom e não aquilo que é ruim. Mas negar aquilo que é ruim em nós também, dizendo, não sou assim, eu sou bonzinho. Somos mentirosos, porque dentro do coração humano tem de tudo, né? Tudo habita o nosso coração. Mas aquilo que mais alimentarmos é aquilo que vai frutificar, aquilo que vai crescer. Meus irmãos, então se façamos assim, né? Caminhemos com tranquilidade, pedindo a graça do Senhor, para que a gente viva com mais equilíbrio, né? Com mais serenidade. Não é fácil na família, na vida de comunidade. Alguém fala assim, nossa, Frei, é difícil viver na comunidade mais, muita fofoca, muito disso não me diz. É tudo da igreja, mas tem um monte de coisas erradas. Onde tem gente, vai ter erros também, tá? Enquanto caminhamos neste mundo, isso não é justificativo para a gente fazer o mal. Mas estou dizendo que isso acontece, porque o orgulho humano está em todos os lugares. Onde eu estou, está o orgulho, né? Então isso acontece na vivência comunitária, isso acontece na família, só que a gente pode melhorar com a graça de Deus, né? Equilibrando as nossas impulsividades, né? Trazendo aquilo que é bom
ignorando aquilo que em nós é sugerido como maldade. Muito bem, que você possa meditar o Evangelho, reflita bastante sobre isso e, claro, meditando sobre o nosso comportamento no dia a dia. Paz e bem, que o Senhor te abençoe, que você possa meditar este Evangelho aí com você, trazer para a sua vida. Paz e bem, e até mais. Tchau.